Fala galera, tudo bem com vocês? Terminaram mais alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Corinthians perdeu, o Fluminense perdeu, o Fortaleza ganhou, então intensificando aí a briga na parte de cima da tabela no G4 e também a briga ferrenha no Z4. Fluminense e Corinthians flertando seriamente aí com a Série B. E antes da gente falar um pouco do jogo do Fluminense, eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscreva aí no canal, curta, dê o seu like, compartilhe esse link com os amigos. Faz o seguinte, compartilhe esse link no grupo da torcida do Fluminense. A gente vai falar um pouco do Fluminense, um pouco mais do Fluminense, que foi o jogo que eu acompanhei. E eu sei que a galera não vai gostar muito, vai me xingar, é difícil ouvir algumas verdades, mas vale o debate, né? Com muito respeito, com total respeito, mas a gente vai falar aqui da situação do Fluminense, que não é nem um pouco boa, é desesperadora, é um risco real de rebaixamento. O Fluminense que jogou muito mal mais uma vez, poupou o Marcelo e o Thiago Silva, fizeram muita falta ao time do Fluminense, porque são dois jogadores que jogam na linha de defesa e que têm muita qualidade com a bola nos pés. E o Fluminense sentiu muita falta, porque o Fluminense não conseguiu sair para jogar. O primeiro tempo do Fluminense foi vergonhoso, foi uma lástima assistir o Fluminense tão recuado diante do lanterna do campeonato. É verdade que o Fluminense também está na zona de rebaixamento, mas devido ao seu mau planejamento, devido a falhas de planejamento do início do ano, de não ter a sensibilidade em saber modificar algumas peças por causa do título da Libertadores. Isso fez com que a direção não mexesse em alguns jogadores que já vinham bem abaixo no final do ano passado. Ainda teve a perda do André, que foi a maior perda do Fluminense, porque é um cara que joga muito, uma qualidade imensa ali no meio-campo, na frente da área, que facilitava as saídas de bola do Fluminense. E hoje o Fluminense, mais uma vez, um time covarde, um time medroso, bem a cara do senhor Mano Menezes. Mano Menezes, que já não faz um bom trabalho há algum tempo, fez um trabalho ridículo no Corinthians e, mesmo assim, a solução que a direção do Fluminense teve para a saída do Diniz foi chamar o Mano Menezes e o resultado não está sendo nada bom e a torcida do Fluminense, eu tenho certeza que está já com o pé atrás com o Mano Menezes. A maioria que eu conheço nem queria ele lá no Fluminense, mas foi o que a direção escolheu e está colhendo os frutos aí. Mano Menezes, que sempre se acovardou, sempre foi um cara de botar o time para trás e no momento que o Fluminense precisa ganhar, ele não consegue trazer a vitória para o Fluminense, porque ele sempre se preocupa primeiro em não perder do que ganhar. E o Fluminense vai sofrer até o final do campeonato por causa disso. Primeiro tempo, um amasso do Atlético Goianiense. O melhor jogador em campo hoje foi o Fábio. O Fábio, mais uma vez, salvando o Fluminense de uma vergonha maior. Teve bola na trave. Primeiro tempo teve um gol anulado por impedimento milimétrico. Se o zagueiro do Atlético Goianiense, que fez o gol que foi anulado, calçasse 2 números a menos, não estaria impedido, né? Muita gente, inclusive, questiona se deveriam dar esse impedimento. Eu, na minha opinião, se está na regra, tem que dar realmente, não tem por onde fugir. O pessoal até questiona que depois que entrou o VAR não existe mais mesma linha. Se não existisse o VAR, esse gol seria validado porque iam falar que estava na mesma linha e bola para frente. Mas o VAR ainda deu uma salvada no Fluminense e no final do jogo, eu não entendi por que o Fluminense, os jogadores, cercaram o árbitro para reclamar. Porque olha bem esse lance aqui. O Keno dá essa entrada perigosíssima no jogador do Atlético Goianiense, tá? O VAR não chamou, o juiz deu só amarelo. Vou tentar voltar aqui e parar no frame da entrada do Keno. Presta bem atenção, olha isso. Cara, isso aí poderia ter machucado seriamente o jogador do Atlético Goianiense. E o VAR não chamou, porque a arbitragem no Brasil é pavorosa, é horrível. Para mim, não tem time que é roubado.
Para mim, todo time é prejudicado pela má arbitragem. Não é porque ele quer roubar, né, ou quer favorecer algum outro time. Não, é porque eles são muito limitados, são muito ruins mesmo. Então a gente tem essa impressão de que o nosso time está sendo roubado, o time A está sendo favorecido, quando na verdade os juízes são muito fracos. Eles são muito fracos e está aí, ó. Isso aí era para a expulsão do Keno. Então o Fluminense terminou o primeiro tempo com um lucro enorme de ter um gol anulado, um gol bem anulado. Não tem como brigar com a imagem. Inclusive, a imagem do VAR é outra imagem horrível. Deveria ter uma qualidade melhor nessa imagem, tá? O Keno não foi expulso. O Fábio salvou o Fluminense. Então, assim, o Fluminense muito, muito abaixo. Se continuar jogando dessa forma, vai ser rebaixado. Daqui a 4 jogos já vai ser rebaixado, porque vai ficar difícil para o Fluminense. E aí, no segundo tempo, ele volta ainda um pouquinho melhor. Eu não entendi por que o Mano Menezes não iniciou o jogo com o Serna, ele iniciou com o Keno, que não está jogando bem esse ano, né? Fez um lancezinho outro, mais ou menos uma partida da Libertadores, mas vem muito abaixo. E hoje, muito abaixo de novo. Teve esse risco de ter sido expulso nessa jogada. Depois, na sequência dessa jogada, ele fez 2 faltas seguidas. Ele correu o risco seriamente de ter sido expulso. Aí o Mano Menezes já volta no segundo tempo com o Serna. O Serna entrou bem, como vem jogando bem no Fluminense. Eu não entendi por que o Mano não veio com ele como titular. O Cano é um jogador muito perigoso, mas também está bem abaixo, né? Hoje ainda teve um lance perigoso dele, mas o Fluminense não conseguia produzir jogadas de tanto perigo. Teve uma jogada do Serna, que ele dá um chute, a bola vai na trave, mas o Atlético Goianiense também teve jogada de bola na trave ainda no primeiro tempo. Agora que eu lembrei, que teve uma defesa difícil, um milagre do Fábio, teve bola na trave, teve gol anulado. Então o Fluminense se livrou de um vexame hoje. Tranquilamente o Atlético Goianiense poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0 e ter terminado o jogo com 4, 5-0, tranquilamente. O Fábio salvou o Fluminense de uma vergonha no jogo de hoje. E no segundo tempo, o jogo mais equilibrado, mas ainda assim o Atlético Goianiense sendo muito mais perigoso do que o Fluminense. O Fluminense ainda conseguia sair um pouco mais para o jogo e no gol do Atlético Goianiense, os jogadores do Fluminense ficaram pedindo a saída de bola. Foi também um lance milimétrico ali, né? Tu olha um ângulo, parece que a bola saiu, mas no ângulo do VAR, que é o ângulo correto, medindo ali na linha da saída do campo, né? Na linha de fundo ali, mostra que a bola não saiu por alguns milímetros. Essa bola não saiu. Gol do Atlético Goianiense, fim de jogo. 1-0 para o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, ganhou o Fluminense. E o Fluminense vai aí, continua brigando para não ser rebaixado. O Fluminense que já teve ainda o cartão amarelo para o Diogo Barbosa, suspenso para o próximo jogo, então o Marcelo vai ter que jogar. É um jogo difícil contra o Cruzeiro, que vai estar aí com o Fernando Diniz, o encontro do Fernando Diniz com a torcida do Fluminense, já que o jogo vai ser no Rio de Janeiro. E também teve o Cano expulso. O Cano foi expulso quando estava no banco de reservas. Depois de ser substituído, reclamou até ser expulso. Então, a coisa não está boa para o Fluminense. Não é um elenco muito rico em trocas de peça. É uma queda muito grande. Hoje o Ganso foi apático dentro de campo, muito abaixo, não conseguia fazer nenhuma jogada, não conseguia fazer nenhum lançamento, nada, não fez nada. O Ganso muito abaixo, um time muito mal mesmo, e se continuar dessa forma, o rebaixamento é garantido. Menos mal para o Fluminense, que o Corinthians também perdeu. E isso não fez com que o Corinthians se distanciasse e deixasse o Fluminense sozinho lá na zona de rebaixamento, junto com o Vitória, Cuiabá e o Atlético Goianiense. Corinthians que jogou o clássico contra o São Paulo, o jogo foi em Brasília. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos e, mesmo assim, o São Paulo, com mais 2 em campo, ainda conseguiu tomar um gol do Corinthians. O placar foi 1-0, 2-0, 2-1 e terminou 3-1.
O Corinthians ainda conseguiu fazer um gol com menos 2 jogadores em campo, né? Foi absurdo eu ver o gol, como um time com 2 a mais em campo consegue dar tanto espaço dentro da área, a bola lançada na área, e toda a segunda bola foi do time do Corinthians até o Yuri Alberto fazer o gol, né? Gol do Yuri Alberto. E só aqui abrir uma aspa aqui, porque a gente fala muito do Yuri Alberto. E, principalmente, a torcida do São Paulo exalta muito o Calleri. Mas, na temporada, o Yuri Alberto tem mais gols do que o Calleri. Se eu não me engano, são 2 gols a mais do que o Calleri. Então, aí a gente acaba tendo essa brincadeira com o Yuri Alberto. Realmente perde muito gol, mas tem feito mais gols do que o Calleri. Beleza? Então, o Corinthians também brigando para não cair, na minha opinião, vai ser assim até o final do campeonato. A minha opinião, há 2 rodadas atrás, é que o Corinthians já estava praticamente rebaixado, mas fizeram aí alguns jogos muito bons, se reestruturaram, se reinventaram e estava vindo jogando muito bem. Chegou no Clássico, ainda não assistiu o jogo todo, assisti alguns pedaços, né? Estava dividindo um pouco a atenção ali com o jogo do Fluminense, e o que eu percebi é que, mais uma vez, o Corinthians se mostrou muito frágil, principalmente na sua defesa. O Fagner foi expulso no lance do pênalti no primeiro tempo. E, no segundo tempo, sobrou muito espaço. O São Paulo perdeu muitas oportunidades já de matar o jogo de imediato, demorou a fazer o segundo gol. Fez o segundo gol depois do Corinthians ter perdido o André Ramalho, que agrediu o jogador do São Paulo. E ali não tem nem discussão, foi realmente uma agressão. E aí o Corinthians conseguiu fazer o São Paulo conseguiu fazer o segundo gol. O Corinthians conseguiu diminuir o placar, mas com 2 a menos é muito difícil de segurar o time adversário. O São Paulo ainda fez o terceiro gol. O Wellington Rato perdeu várias oportunidades, uma escandalosa, um contra-ataque que ele deveria ter matado o jogo ali, ele perdeu. Teve lance que ele não quis tocar, saiu chutando de qualquer jeito. Mas o São Paulo ganhou e, no momento, o São Paulo entra no G4, vai aguardar o resultado do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E se o Flamengo não ganhar o jogo, o São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro. Bem, terminados os jogos de hoje, né? O Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. Os 4 primeiros colocados. Botafogo em primeiro lugar com 57 pontos. Palmeiras em segundo com 56 pontos. O Fortaleza é o terceiro lugar com 55 pontos. Esses são os 3 times que vão brigar pelo título. Apesar de eu não acreditar que o Fortaleza vai ter força para brigar até o final, eu acho que vai ser disputa ali entre Palmeiras e Botafogo, e o Botafogo precisa aí continuar pontuando. Ontem empatou, foi um péssimo resultado para o Botafogo, né, e deixou o Palmeiras chegar de vez. Se na próxima rodada tiver um empate do Botafogo, um empate do Palmeiras e o Fortaleza ganhar, o Fortaleza vai ficar com o mesmo número de pontos do Botafogo. Se o Botafogo perder, o Palmeiras perder e o Fortaleza ganhar, o Fortaleza assume a liderança do campeonato. Ele tem grandes possibilidades de ser campeão. Eu só não acredito que vai ter força suficiente para brigar até o final do campeonato pelo título, mas vai estar no G4 tranquilamente. Só para vocês terem ideia, em 4º lugar agora está o São Paulo com 47 pontos, ou seja, 8 pontos atrás do Fortaleza, que é o terceiro lugar. E aí, na parte de baixo da tabela, a gente tem o Corinthians com 28 pontos, em 17º. Em 18º, o Fluminense com 27 pontos. O Cuiabá com 23 pontos. E o Atlético Goianiense, com a vitória de hoje, com 21 pontos. Para mim, o Atlético Goianiense já está rebaixado. O Cuiabá vai ser rebaixado. E Fluminense, Corinthians, Vitória, Atlético Paranaense e o Criciúma são os times que vão brigar ali pelas 2 vagas que faltam no Z4. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos do que o Corinthians e o Vitória ainda vai jogar nessa rodada. O Atlético Paranaense tem 3 jogos a menos do que o Corinthians,
vai jogar daqui a pouco contra o Flamengo e ainda vai ficar 2 jogos a menos do que o Corinthians, que já fez 28 jogos. Beleza? Então, situação muito crítica para o Corinthians, uma situação muito delicada também para o Fluminense. Na minha opinião, um desses 2 times vão cair. Ou o Corinthians ou o Fluminense vai cair para a Série B e, se vacilarem, vai os 2 para a Série B abraçadinhos. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos aí, para que você me ajude a divulgar esse trabalho, beleza? Até a próxima. Fui!